Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês sobre as movimentações do mercado da bola do Clube do Remo. Tem atacante fechado com o Leão Azul para 2025 e também tem outro nome que surgiu hoje pela manhã aí como possível contratação azulina para esta temporada. Vamos conversar também sobre as outras posições, né? Será que o Remo ainda precisa de novas contratações para esta temporada em outras posições? A gente vai conversar com vocês ainda neste conteúdo. Vamos também falar sobre as movimentações do Fenômeno Azul, comprando os ingressos. Amanhã, muito provavelmente, teremos recorde de público no Mangueirão. Leão Azul recebendo a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto às 4 horas da tarde. E o Remo que está finalizando a sua preparação justamente visando esse duelo. E também vamos conversar sobre esse 15 de agosto, importantíssimo na história do Clube do Remo. Antes eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. Clica no botão gostei, a meta de likes mais uma vez é de 1000 para este conteúdo. E também clica no botão hypar para que o nosso conteúdo fique no topo da plataforma. Verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, já quero primeiramente conversar com vocês sobre esse dia 15 de agosto, né? Hoje, feriado de adesão do Pará à independência do Brasil, mas também é um feriado importante para nós remistas, porque é a data do aniversário de reorganização do Clube do Remo, que aconteceu ali em 1911, onde um grupo de remistas teve que se reunir para que o clube não acabasse, né? Para que o Remo se reorganizasse. E nos últimos anos aqui no canal, sempre que a gente chegou nessa data do 15 de agosto, a gente vinha com uma perspectiva do Remo ir caminhar sempre para o profissionalismo, para que aquele amadorismo que a gente viu por muitos anos aí no Remo, ele acabasse, né? E o Remo pensasse grande. Bom, em 2025 é um 15 de agosto justamente para a gente se consolidar nesse caminho do profissionalismo, lutando pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O Remo que está aí no 5º lugar da Série B, aliás, vencendo amanhã a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto por 2 gols de diferença, o Remo vai terminar a rodada no G4. Porque ontem o Novo Horizontino perdeu em casa para o Coritiba, e aí o Remo pode, com 2 gols de diferença, ultrapassar o Novo Horizontino, e independentemente do resultado da Chapecoense, o Remo terminaria a rodada dentro do G4. Mas, falando sobre esse 15 de agosto, justamente para a gente, mais do que nunca, bater na tecla, né, da gente se reorganizar realmente, caminhar para um futuro profissional e chegar numa Série A, e aí melhorar a parte da estrutura também, que aí entra o outro aniversariante do dia, o Baenão, que hoje infelizmente está fechado, está de uma certa forma abandonado na estrutura do Baenão ali, não tem como nesse momento receber jogos pela Série B ou por qualquer competição, e a gente torce para que no futuro não tão distante o Baenão também consiga se reorganizar, consiga se reativar e ter o seu torcedor vendo os jogos do Leão Azul, de partidas de menor esporte, né, de Campeonato Paraense, de Copa Verde, de primeira fase de Copa do Brasil, enfim, dessas competições aí que a gente sabe que quando o Remo enfrenta o adversário de um menor escalão, ele pode colocar o jogo no Baenão, que é um estádio ali bem localizado, mas que precisa muito de uma modernização, né? O Baenão hoje, infelizmente, é um estádio obsoleto, é um estádio abandonado, é um estádio que infelizmente não tem a estrutura que o seu torcedor merece. E a gente torce para que um dia o Baenão volte, né, à ativa, mas volte estruturado. Não só com o que tem ali de estrutura do NASP, né, no departamento de futebol, mas que o Remo consiga evoluir também a estrutura para receber o seu maior patrimônio, que é o seu torcedor. Então é uma data importante para a gente lembrar, sim, o 15 de agosto, aniversário da reorganização do Clube do Remo e também o aniversário de 108 anos do Bampará Baenão, a casa do Leão Azul paraense. Justamente no Baenão hoje, o Remo finalizou aí a sua preparação para o duelo contra o Botafogo de Ribeirão Preto,
O Remo fez o último treino, lembrando que amanhã a gente não vai ter aí à beira do campo o Antônio Oliveira, que está suspenso, né, pelo terceiro cartão amarelo. Não teremos Pavani e Cantígio, e justamente no meio de campo que estão as maiores dúvidas. Daqui a pouco quero falar um pouco mais sobre esse meio de campo. Mas o Remo finalizou a preparação e entra em campo amanhã às 4 da tarde contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. À noite, se a gente tiver uma provável escalação, a gente traz para vocês também aqui no conteúdo do Chaves Remista. Bom, agora eu queria comentar com vocês sobre as movimentações do Fenômeno Azul. Eu estava entrando agora há pouco no site tiquezinho.com, né? E alguns portões já estão esgotados, pessoal. Alguns portões já estão ali esgotados, né? E não tem como você comprar mais por alguns portões. Se eu não me engano, o A2 e o A4, que é o de sócio também, não estão disponíveis. E o portão B2, se eu não me engano, o lado B também está esgotado. Então amanhã possivelmente nós vamos passar aí dos 30 mil, 35 mil torcedores no Mangueirão. O Remo deve quebrar esse recorde, que é dele mesmo, né, de maior público da Série B do Campeonato Brasileiro. Se eu não me engano, foi contra o Amazonas. Eu coloco o jogo contra o Amazonas porque o Repá, que é o maior público da Série B, foi dividido, né, metade do Remo, metade do rival no Clássico, e vai ser assim também no segundo turno. Então, é uma expectativa muito boa. Essa vitória do Coritiba ontem animou o Fenômeno Azul, né, para justamente hoje também comprar o ingresso. Lembrando que acabou a promoção foi até ontem. A arquibancada agora está R$50, né, para você comprar, R$100 as cadeiras. Eu não sei, eu não tenho certeza se o lado B tá mais barato, tá 40 ou se tá o mesmo preço. Queria que vocês depois confirmassem aí também nos comentários, tá? Mas as movimentações estão muito boas e amanhã com certeza nós teremos um público excelente, tá? No Colosso do Bengola, Fenômeno Azul, que vai recepcionar o ônibus do Remo, né, na chegada do time lá no estádio, e justamente vai também ver a festa que a Comissão de Festas da Maior do Norte está organizando na entrada do time em campo. Amanhã, obviamente, a gente vai saber o que o Fenômeno Azul está preparando para esta partida. Bom, agora eu quero conversar com vocês sobre o mercado da bola, né? Ontem eu gravei o conteúdo com vocês, falei que não tinha nenhuma novidade, nem sobre contratação lá do Mastriani, também do Matheus Peixoto, e nem também sobre a saída do Davó, né? E, na minha opinião, ainda segue a mesma coisa, tá? Não chegou nada para mim de novo em relação à saída do Davó ou a contratação dos dois jogadores. Mas hoje pela manhã eu recebi uma informação. E ontem também saiu uma informação quentíssima aí pro Fenômeno Azul. Primeiro, sobre o Eduardo Melo, tá? Atacante de 24 anos, que pertencia aí à equipe do Criciúma, tá? O jornalista Márcio Búrigo, que é setorista do Criciúma, ele trouxe essa informação em primeira mão, ontem à noite, de que a equipe catarinense negociou o Eduardo Melo com o Clube do Remo. Inclusive, ele estava disputando a Série C pelo Caxias e por lá fez 12 jogos, marcou 3 gols e deu 2 assistências. Esse é um jogador que atua tanto pelos lados como também faz a função de um camisa 9. Mais ou menos o que o Davó faz, né? O Davó também faz essas duas funções, tanto de lado como também a posição do centroavante. Então, o Eduardo Melo, que, como eu disse, pertence ao Criciúma, ele tem passagem também pelo futebol japonês e é um cara formado lá na base da equipe do Tigre Catarinense. É um jogador que a torcida do Criciúma não gosta muito, tá? Eu estava acompanhando alguns comentários. É um jogador que não vinha agradando a torcida do Criciúma, por isso que estava emprestado lá para o Caxias. No Caxias ele ajudou a equipe gaúcha a fazer a melhor campanha da primeira fase até o momento da Série C do Campeonato Brasileiro, lembrando que o Caxias já está classificado para o quadrangular da Série C. E chega para o Clube do Remo. Smith, ele chega para resolver? Cara, pelos números não. Pelos números ele não chega para resolver. De verdade, eu não me empolgo aqui com os números do Eduardo Melo, mas tomara que aqui ele consiga render, consiga arrebentar, né, e ajudar o Clube do Remo na sequência da temporada. Mas é um jogador que eu sinceramente acompanhei muito pouco pelos números e pelo que a torcida do Criciúma aí relatou. Não é um jogador aí que é unanimidade, não é um jogador que vai chegar e dizer, não, ele vai resolver. Mas, enfim, como está contratado, obviamente que a gente vai torcer para que dê tudo certo. Hoje pela manhã, pessoal, eu recebi uma informação de que o Remo teria acertado aí
a contratação do atacante Iago Ferreira, tá? É um jogador também de 24 anos, ele é meia, mas também joga como ponta direita. Ele é formado na base do Fluminense, passou também pelo Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. Foi emprestado ano retrasado para o Náutico, não jogou. E ano passado esteve na equipe do Nova Iguaçu disputando ali o Campeonato Carioca, se eu não me engano, aquela campanha que o Nova Iguaçu fez. E em 2024 também teve uma passagem pelo Coritiba, onde jogou por lá 5 partidas e deu uma assistência. Em 2025 ele estava jogando pelo Brasiliense, onde realizou 11 jogos e marcou um gol. O Iago Ferreira, ele é filho do Iranildo, ex-jogador aí do Flamengo, do Brasiliense, é ídolo do Brasiliense, né? Foi vice-campeão ali com o Brasiliense da Copa do Brasil 2002, chegou a enfrentar o Clube do Remo naquela Série B de 2003, que tinha o Gian como camisa 10, mas hoje o filho dele, que estava no Brasiliense, né? O Iranildo é um cara gigante na história do Brasiliense, mas que pertence ao Fluminense. Eu recebi essa informação hoje pela manhã, e eu chequei essa informação, tentei checar com alguns colegas aqui da imprensa, né? E eu estava aguardando eles também fazerem essa verificação. Por isso que eu nem soltei nas redes sociais, mas eu estou trazendo essa informação aqui para vocês. E à noite eu devo ter algum tipo de confirmação. E claro, se obviamente sair essa informação em outro veículo de comunicação. Mas foi uma informação que eu recebi de uma fonte segura, de que eles teriam fechado com o Clube do Remo. Mas eu vou aguardar aí outros desdobramentos. E na minha opinião, se esse jogador tiver vindo para o Clube do Remo realmente, na minha opinião é uma aposta, tá? É uma aposta pelos números dele, pela pouca passagem que ele tem aí em equipes profissionais. Eu sinceramente só posso tratar como uma aposta essa contratação desse jogador chamado Iago Ferreira. Vamos aguardar o desenrolar também disso nas próximas horas. E vamos aguardar também aí sobre o Mastriani, né, sobre o Matheus Peixoto. Até o momento não tem nenhum tipo de notícia descartando esses jogadores, como também confirmando essas contratações. E aí, galera, gostaram dos nomes aí citados ou decepcionaram vocês? Queria que vocês comentassem, e se vocês acham também que o Remo vai em busca aí dessa dupla Matheus Peixoto e também o Mastriani. É isso, galera, mais uma vez eu peço que você deixe o like, que você verifique a sua inscrição aqui no canal, que você compartilhe com seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, um abençoado feriado a todos vocês. Valeu!